Amém, amém. Realmente é isso aí mesmo. Eu falei, meu Deus, tem um deleite. Não é não, a mãe mesmo. Graças a Deus, né? Que benção. Gente, queria que você abrisse comigo. Hoje é noite de ceia. Você que está em casa, já antes de falar o texto, eu queria que você que estivesse em casa, que vai estar ouvindo aí essa gravação desse culto, já pegasse teu pãozinho. Hoje eu coloquei que hoje é a terceira, talvez alguns já separou o pão, o cálice de uva. Porém, se você não, pega um biscoito, pega um pãozinho, um biscoito, uma mariola. Sabe por quê, gente? O que é importante é que você sabe a representação daquilo, porque às vezes a gente está em casa e a gente não tem os elementos. Falta o pão. E da mesma forma, você pega um suco de uva, se não tiver, serve caju. E a gente tem que entender que o importante é a representação daquilo. Então, vai se preparando que no final da palavra a gente vai cear juntos. Né? Glória a Deus. Eu não me lembro quem foi que disse para mim na última ceia que louvou a Deus, que ela pegou um biscoitinho, que há muito tempo ela não ceiava e ceiou conosco em casa. Não é da nossa igreja não, tá? É distante. Aí eu falei, puxa vida, dá certo, né? Dá certo. O que é importante é você ter fé. Queria que você abrisse comigo em Efésios. Hoje nós demos continuidade ao nosso estudo. Dessa vez eu vou pegar os versículos, eles bem diretamente, até para que a gente possa voltar a entender. Tem muita gente que não conhece e nós vamos trazer aqui um desejo de uma nova história para viver. Nós precisamos tomar posse dessa nova história, mas está na EBD, tá, gente? Agora a gente vai falar de Efésios, mas uma outra coisa que também é extremamente importante. Capítulo 1, verso 22. Queria que você lesse comigo, capítulo 1, verso 22. Amém. Capítulo 1, verso 22. E a palavra de Deus diz que... Todos acharam? Amém. A palavra de Deus diz que... pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Mas antes disso eu queria que você lesse comigo o verso 20 anterior. O qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita. Jesus está à direita do Pai, nos lugares celestiais e acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa se referir não só no presente século, mas também no vindouro. E como lemos 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e para ser o cabeça sobre todas essas coisas, sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Vamos falar junto comigo? O deu à igreja. Agora pula para o capítulo 4. Capítulo 4, verso 11. E aqui diz, capítulo 4, verso 11, e ele mesmo concedeu, Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Agora você vai para o capítulo 1 de volta. É bom, olha, 1:10. Olha o que o capítulo 1, verso 10 diz. De fazer em quem? Em Cristo, nele convergir na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha que troço lindo. Nisso
Nele digo, no qual fomos também feita herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Pai, no nome de Jesus, obrigada por essa palavra tão profunda, Deus. Ela é poema, ela é profundidade, ela é tudo para que nós possamos entender a tua voz. Obrigada porque o Senhor deixou esses escritos para nós. Obrigada porque temos oportunidade de crescer e aprender mais. Obrigada porque o Senhor nos colocou para isso. Obrigada porque o Senhor tem aperfeiçoado a igreja para isso. Obrigada, Deus. Abençoa a vida de cada um. Que teu Espírito Santo possa falar, discernir, completar, salvar, trazer cura nessa noite, para a glória somente do teu nome, Pai. É o que peço em nome de Jesus. Eu acho muito interessante, que eu não sei se você observou comigo, que esse texto, nós lemos vários textos. A gente primeiro começa falando que Jesus foi dado por Deus para a igreja. Tem gente que pergunta, o que é a igreja? A igreja é Jesus e somos nós. Às vezes a pessoa fala assim, o que é estar na igreja? É estar em Jesus. É tão interessante que o texto aqui disse claramente que todas as coisas estão debaixo do pé de Jesus. Todas as coisas, o domínio do mal, o domínio das trevas, toda forma de domínio, toda forma de poder, todo nome que possa se dizer poderoso nessa terra, todo homem, toda mulher, tudo aquilo, todo dinheiro, todo tesouro está debaixo do nome de Jesus. Jesus é superior a isso tudo. E o mais importante que o texto diz, que ele foi dado para ser o cabeça. O cabeça. Cabeça raciocina, cabeça pensa, e olha o que cabeça faz? Dá direção. Às vezes a gente fica meio perdido, sem direção, porque a gente não está falando com a cabeça do corpo. A gente está falando com todas as áreas do corpo, a gente está esquecendo de pedir a direção ao cabeça desse corpo, que é Jesus Cristo. E diz que ele não só é esse poder, mas ele é a igreja, a qual eu e você somos corpo dele. O texto diz no verso 23, olha o 23, além de nos ter dado Deus, Jesus como igreja, comando, ele também nos deu a nós para Cristo. Eu e você fomos dados para Jesus. Eu e você fazemos parte desse comando da cabeça. Eu e você somos membros. Aí você começa a pensar, gente, como eu também começo a pensar, meu Deus, quantas vezes eu quero andar só com as minhas pernas e não uso a minha cabeça. E na verdade não é a minha, é o cabeça. Querer tomar decisão a partir de mim, apenas sem consultar Jesus, que é a cabeça. Então eu queria muito que você observasse que um corpo sem cabeça funciona? Não, não funciona. E nem uma cabeça sem corpo funciona? Fala sério. Eu não consigo imaginar uma cabeça andando aqui. É assustador, é terror, né? É filme de terror. Ou imaginar como algumas pessoas veem aqueles filmes que aparece um corpo sem cabeça. Cara, isso é filme de terror, assustador. Então eu fico imaginando, tanto nós não poderíamos viver sem a cabeça, ou a cabeça que é Jesus, a cabeça que é Jesus, como também Jesus precisa de nós, ou não? Se ele é cabeça, quem vai manifestar a presença dele nessa terra? Porque cabeça não anda sem corpo. Somos nós. E é isso que a gente precisa aprender, que ser igreja é ser corpo dessa cabeça que é Cristo. Ser igreja é manifestar os desejos, os dons, a vontade de Deus que se expressa através de Jesus, que é o cabeça de um corpo.
Isso é muito importante entender, e por isso que eu pulei o texto e fui lá para o 4, em Efésios 4, que eu achei fantástico. E o que aconteceu no capítulo 4, verso 11? Porque ele diz assim: ele, além de nos conduzir, nos comandar, nos dar direção, ele também nos concedeu dons. Por quê? Porque ele sabia que eu não teria como, nem você, mesmo sendo corpo e membro da igreja, onde ele é o cabeça, a gente não teria por nós mesmos poder, autoridade, saber o que fazer, se nós não tivéssemos sido alertados, preparados, chamados para fazer a obra. Nós não saberíamos. Por isso que ele falou, ele não só, a palavra de Deus diz, que ele não só deu Jesus à igreja como cabeça, como ele também nos concedeu, verso 11, capítulo 4, uns para apóstolos, outros para profetas. Eu não vou entrar nesse detalhe total, se você quiser você vai ver na EBD Kairos, quando eu chegar no capítulo 4. Uns para apóstolos, uns para profetas, para evangelistas, pastores e mestres. Então eu quero dizer para você, se Deus te chamou para isso, pode ter certeza que Ele vai te capacitar. Se você é mestre para as crianças, Deus vai te capacitar. Se você é mestre para os adultos, pode deixar, se foi Deus que te chamou, Ele vai te outorgar autoridade, Ele vai te proteger, Ele vai te dar segurança, Ele vai te fortalecer, vai te ensinar, porque é o próprio Espírito que ensina. Às vezes a gente fica com medo, gente, de ser professor de escola dominical, mas a gente tem um dom de ensinar. Você sabe, às vezes a gente tem um dom de ser mestre no trabalho, às vezes a gente é mestre na rua, entre a família. As pessoas dizem até assim: nossa, mas você fala tão bem, você explica as coisas tão bem. Aí você pensa, não, mas é legal. Aí chega alguém na igreja e observa esse detalhe. E aí chama você e fala: por que você não vem dar aula? Por que você não exerce essa maestria, de ser dar aula? Não, posso não, porque isso, a gente tem medo. Às vezes a gente tem insegurança, mas a gente precisa confiar em Deus, porque se é um dom, Ele vai fazer esse dom progredir na tua vida. Eu gosto muito do que o pastor Wellington falava, e é verdade. Eu também sei disso. Quanto mais ele prega, mais ele fica melhor para pregar. Quanto mais eu trabalho no meu trabalho, mais eu fico melhor no meu trabalho. É ou não é? Quanto mais eu mexo na cozinha, faço comida. Já observou que você aprende mais? Que você daqui a pouco está craque no ovo estrelado? Coisa que antigamente você não era. Por quê? Porque tem os talentos inatos dentro de você. Tem coisas que você ainda não descobriu que você é capaz. Tem coisas que você acha que só faz até aqui, ó. Até aqui eu vou, mas aquilo ali eu não sei fazer. Você não sabe. Então, ora a Deus, porque você tem um cabeça que é o quê? Que rege e comanda uma igreja, e ele distribui dons através do Espírito Santo para você fazer infinitamente muito mais do que você está pensando. Por isso que o evangelho é sobrenatural. Por isso que o evangelho é algo que as pessoas falam assim: como pode? As pessoas vão chegar assim: como pode? Você tocando, você cantando, você dando aula na escola bíblica, você mexendo no data show, você administrando um monte de coisas na igreja, você sendo, e você fala assim, porque eu tenho chamado. E o chamado, ele é completo, porque quem chamou, ele é poderoso, tem autoridade para te chamar. Se eu te chamar, mas não for Deus que te chamou, mela. Pode ter certeza que vai melar. Mas se Deus te chamou
para fazer algo, para ser dele, para entrar na igreja, para ser útil ao reino, para ser útil ao corpo, para fazer parte do corpo, seja em que área for, seja como pedreiro, seja como capataz, não, como é que fala? Administrador de obra, até fugiu agora, né? Deus está te chamando, Ele está te capacitando. Ouça, mestre de obra, ouça. Talvez Deus está te chamando para fazer algo dentro, talvez algo fora, o tempo inteiro. A palavra de Deus diz que Ele chamou alguns com os dons para ministrar. E olha só o que diz aqui. Para quê? Pergunta para a pessoa, para que existem pastores, mestres, apóstolos e profetas? Pode perguntar. Sabe para quê? Olha o que é que o verso 12 diz. O verso 12 diz assim, com vistas. Ele diz o seguinte, para aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento de quem? Daqueles que aceitaram Jesus, aqueles que estão na igreja, aquele que faz parte do corpo de Cristo. Então eu e você estamos aqui, e eu como pastora e os pastores estamos aqui para levar você a palavra para que você amadureça espiritualmente. Aí você tem que entender qual é a intenção verdadeira que deveria ser de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, de um mestre. Ser intensamente, ter vida com Deus, ser sincero para ensinar a palavra de Deus e não o que Ele quer. Mas a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem comando. A palavra de Deus, quando ela sai no ar, através do poder e da voz, através da palavra, ela começa a gerar comando. E esses comandos transforma, começa a inquietar teu coração. Por isso que o pastor Wellington falou coisa interessante, que ele falou assim, Deus, que quem for pregar, fala, Senhor, o que tu quer e não o que nós queremos. É verdade. Aí a gente fica morrendo de medo, né? Pronto, a pastora vai lançar o chicote. O pastor vai falar o que eu não quero ouvir. Irmãos, você faz parte do corpo de Cristo ou você faz parte do corpo de uma minhoca? Tem um monte de pata, minhoca, tem ou não tem? Tem um monte de patinha. Você não faz parte de um corpo de minhoca. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Então, o que você é? Você é mais importante, você suporta. Por quê? Porque quem é o cabeça desse corpo é Deus. Quem te respalda é Deus. Quem faz justiça na tua vida é Deus. Nós estamos aqui apenas para te ajudar a crescer, aperfeiçoar-se, amadurecer como corpo, como igreja, como seres humanos que são ligados a uma religião chamada evangélica, na qual eu e você cremos na palavra de Deus. Isso aqui para a gente é manual. Tirou isso aqui, não precisa mais nada, eu nunca mais venho para cá. O dia que disserem que a Bíblia não é real, preste atenção no que eu vou te falar. O dia que disserem que a Bíblia não existe, eu estou dizendo assim, o próprio Deus desceu da terra e não vai acontecer. E disser assim, isso aqui é uma fábula. Não estou falando que os outros falam não, porque o mais fala isso, que a Bíblia é fábula. Mas que o próprio Deus, Jesus, fala lá na tua diga, se não existir mais Bíblia, não conte com a minha presença aqui, porque o que eu prego é isso aqui. E o que eu prego é isso aqui. Sabe o que significa isso aqui? A palavra que tem e a palavra que é de Deus. Ela contém a verdade de Deus. Então é baseada nela que eu me proponho a desafiar você a crescer. A desafiar você a amadurecer. A desafiar você a passar para um outro nível de crescimento espiritual, lendo a palavra. E olha que lindo, que diz assim, primeiro para aperfeiçoamento, segundo, primeiro para te aperfeiçoar, amadurecer. Para quê? Para mim não, para o corpo todo, para mim e para o corpo todo. E aí você vai fazer de várias formas. Deus vai te chamar para falar no trabalho, Deus vai te falar para chamar dentro da igreja, Deus vai te usar na igreja e lá fora, porque é o ideal. Deus vai te usar.
Mas ele diz assim, ó, aperfeiçoamento dos santos. Santos são os separados. Tem 3 motivos que a pessoa não gosta de ser aperfeiçoada. Que a pessoa ouve algo e não gosta de ser aperfeiçoada. Ou não é ovelha daquele pastor, ou daquela pastora. Segundo, ou não nasceu de novo. Terceiro, está rebelde demais. Faz com que você não ouça. Mas se você é ovelha do pastor, se você teme a Deus, vai balançar as estruturas, vai mexer com o teu coração, mas faz você fazer o quê? Vai te levantar, vai te tornar em outro patamar. Por quê? Porque está escrito aqui. E o aperfeiçoamento, para quê? Para que você, segundo, desempenha, fala comigo, desempenha. O que é desempenhar? Comece a desenrolar o rolo. Começa a desenvolver a vida. Começa a sair do casulo e desenvolver os teus dons. Começa a se oferecer para desempenhar esse amadurecimento que Deus está te dando. Desempenhar do quê? Desempenho do quê? Do serviço. E esse desempenho é servir. Servir a quem? Ao outro. É servir o outro. É servir a Deus, servir os pastores, naturalmente, como diáconos, como os obreiros, né? Mas também servir a quem, gente? Não, as pessoas. Primeiro as pessoas, segundo, sim, a administração da igreja, mas a terceira coisa, e para mim mais importante, é servir as pessoas e através dos seus dons. Dons espirituais. A gente vai falar sobre isso. E diz aqui, para que esse desempenho nesse serviço? Para que a igreja cresça. A igreja é um prédio. A igreja é um edifício. Fala uma pessoa que está ao teu lado. A igreja é um edifício. E olha, que tem uma base. E essa base está na rocha. E essa rocha é a doutrina dos apóstolos que a gente lê aqui, profetas. E essa rocha se chama Jesus. Então você não está debaixo da minha doutrina. Agora, se eu inventar doutrina, eu inventei a doutrina porque eu sou humana e aí inventei doutrina. Eu acho que não inventei doutrina nenhuma. A gente anda de calça, a gente anda de saia, a gente anda de vestido, a gente anda de shortinho. Só não anda de cirola. Por quê? Porque nós somos livres. No meu entendimento, tudo com decência, com honra, sem defraudação, ela é bem-vindo para Deus. Mas aí não é outro, eu não estou querendo entrar no patamar de outras pessoas. Eu quero dizer para você que nós estamos sendo aperfeiçoados, amadurecidos, para desempenhar esse serviço de quê? De um corpo, de membros que funcionam, porque tem uma cabeça ativa na tua vida. Sabe por que muitas vezes o corpo, os membros não funcionam? Porque ou ele tem medo, ou ele está inseguro, ou ele tem suas fraquezas, ou ele até desistiu. Porque de tanto sofrer retaliação no meio. Às vezes tem gente que se afasta da igreja, não é por causa de Deus, mas é por causa do povo. E acha que estão servindo as pessoas. Quando elas entenderem que Jesus, ele faz parte da cabeça de um corpo, e que esse corpo serve a Deus na tua vida, serve você, mas em primeiro lugar a Deus, você começa a aprender a crescer. Você começa a aprender a amadurecer e entender que teu problema não é com o outro. A tua guerra não é uma guerra com sangue, com esse carnudo, fofoqueiro, maledicente, mentiroso, safado. Mas é com quem? É com o diabo, que quer fazer o quê? Envergonhar o corpo, a igreja. Qual o maior inimigo que nós temos? O diabo. Porque o que o diabo quer? Eu não posso levar para o inferno quem eu quero, mas eu posso envergonhar ele. Está amarrado em nome de Jesus. Por quê? Abre comigo em Mateus.
É maravilhoso estudar isso. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Coisa mais linda. Olha o que diz aqui, Mateus, capítulo 16, verso 13. 16, verso 13, que vai dizer o seguinte. Espera aí que eu perdi na minha Bíblia aqui. Olha o que diz aqui, Jesus estava andando pelos lados de Cesareia de Filipe. Aí perguntou a seus discípulos. Sabe quem perguntou? Foi Jesus, esse cabeça que foi dado à igreja. Tá? Perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outro Elias. Por quê? Porque o povo fala o que quer. O povo não sabe, então ele vai falando o que quer. Eu também já falei. Jeremias ou outros profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Pedro, Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ali Pedro sabia quem era Cristo, mas não foi revelado pela inteligência dele, foi revelado pelo Espírito Santo, coisa linda. Aí ele diz assim, feliz é você, bem-aventurado és, Simão Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue. Você vê que carne e sangue fala besteira também, mas fala coisas boas. Foi carne e sangue que o revelou, mas meu Pai que está no céu. O que Deus está falando aqui também? Deus quer começar a revelar a você as coisas. Ele quer revelar o corpo, ele quer revelar os membros, ele quer revelar a igreja, as coisas dele. Mas ele diz algo muito forte aqui agora, que também eu te digo, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui não está dizendo que Pedro se tornou papa. Vou logo direto, que a gente prega muito disso, todo mundo ouve. Tá, Pedro não é o papa. Até no original grego, é só ler que Pedro no grego significa pedrinha. Então ele não Pedrão, tá? Ele é o Pedrão do apelido. Mas Pedro não é o Papa, porque Pedro é uma pedra que ele vai, através da vida de Pedro, fazer essa edificação que nós lemos lá. Lembra que nós lemos em Efésios? Que Deus, através de Jesus, está fazendo crescimento, edificação, amadurecimento, através dos apóstolos, chamado Pedro, e de mim e você, que somos líderes. E você que se tornará também. Olha que interessante, a palavra se completa, gente. E diz aqui, porém, as portas do inferno, parte B do verso 18, as portas do inferno, o quê? Não vão prevalecer contra você. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Você é igreja? Você é corpo de Cristo? As portas do inferno não vão prevalecer. E preste atenção, quando se fala porta do inferno, significa que nós é que precisamos prevalecer contra o inferno. Porque porta é algo fechado ou não? Porta, você abre aqui essa porta, aqui é uma porta. Ela está aqui, ela não prevalece contra mim, mas eu venho aqui e abro ela. Eu prevaleci contra ela. Ela jamais vai abrir sozinha. Então, quem invade o inferno, não é o inferno que invade só nós. Nós, e como igreja, temos poder e autoridade para domar no nome de Jesus e pregar o evangelho. Pregar o evangelho dentro de quê? Da autoridade que nos é dada. Através do nome de Jesus, que é o cabeça. Então, nós precisamos sair dessa... tem um nome que dá anestesia. Parece uma anestesia, que parece que a gente está tudo anestesiado. Eu sinto às vezes, mas graças a Deus por estar bebendo das águas do Pai, do alto o tempo inteiro, eu também me sinto anestesiada. E estou em casa anestesiada. Aí não sei por que, Stephanie, vou na rua. Chego na rua, acontece algo, estou eu lá. Pregando, ajudando, levando sacola, empurrando. Ainda falo, Jesus te ama. É forte demais, irmão. Sabe por quê? Porque não vem de mim nem de você, vem do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que nos contagia. É Ele que derrama poder, não vem nada de nós. Vem dele. Aí você volta lá para Efésios. Comigo.
E o texto é lindo. Eu estava falando hoje de manhã que a origem das nossas bênçãos vem de Deus. Ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo, como está no versículo 1 de Efésios. A atmosfera dessa bênção, a condução dessa bênção, a missão completa foi de Cristo. E queridos, a gente que vai fazer vocês pregar o evangelho, serem cheios do Espírito Santo, esse agente se chama Espírito Santo, é Ele. Você só precisa estar atento como corpo de Cristo, porque essas bênçãos já foram outorgadas sobre você. Aí você vai dizer, mas as bênçãos espiritual é tão etérea, tão estranha, eu não sinto, até porque é real. No Velho Testamento, as bênçãos dos judeus, os judeus viam como sendo abençoados por Deus, quando eles tinham muitas casas, muitas propriedades, quando eles tinham muitos cavalos eu não sei, né? Mas tinham muitas ovelhas, devia ter cavalo também, mula, né? Eles tinham tudo, eles tinham várias coisas. Aí eles diziam, Deus é comigo. Ou quando tinham muitos filhos, aí eles falavam, a bênção de Deus está sobre mim. Inclusive hoje, nos judeus ortodoxos, se eu não me engano, eles ainda acham isso, que a prova de que Deus é com eles é pela propriedade, pelas coisas e pelos filhos que eles têm. Só que Jesus, a partir de Deus, ele veio quebrar isso, mostrar o seguinte, vocês podem ser também, mas a maior bênção que vocês têm é o reino espiritual, é as bênçãos espiritual, é a reconciliação, é o perdão, é quando Deus chega lá para o profeta e fala, olha, eu vou trocar o coração desse povo que é pedra dura. Você já falou com gente que parece que você está falando para uma parede? Meu Deus, já, né, pastor? Cara, como é forte você fala. Mas não estou falando para aquele que não é simpático, não, porque eu conheço um monte de simpático que me ouve meia hora. Mas você pensa no final que ele faz o quê? Não estou entendendo nada. E sai dali. Isso é o coração de pedra. Ali não é o teste da simpatia, é o teste do coração cauterizado com coração de pedra. Você fala e não dá sentido nenhum para ele. Não é para a gente, é para ele. Não entra. Por isso que Paulo precisou que as escamas fossem tiradas dos olhos dele. Que se as escamas do coração, do entendimento, não fossem tiradas dos olhos dele, da visão dele, dos pensamentos dele, ele ainda, o apóstolo Paulo, nunca seria o apóstolo da Bíblia que escreveu Efésios, Coríntios. Sabe o que ele seria? Ia ficar lá, idolatrado pelos judeus, como um grande judeu, como é que fala? Simpatizante de Jeová só. Seria aquele cara que seria idolatrado pelos judeus, dizendo que ele foi um grande guerreiro que acabou com o cristianismo. Gente, já pensou nisso? Ele seria o tal, porque ele era muito bom no que ele fazia. Por isso que eu oro para peças estratégicas. Eu oro por pessoas estratégicas, que elas possam, sabe aonde? Se converter e aonde elas estiverem, fazer a diferença no amor, na aceitação, na forma de ser, para que o outro pergunte, de onde você tirou isso? De Deus. Você não está entendendo que você pode ser uma bomba no mundo? Aonde você estiver, desde o dia que você não se amolde a esse mundo, mas você vai pagar um preço. Vai pagar um preço que também já foi pago. Às vezes fala assim, eu pago um preço, meu Deus, como dói. Irmão, não paga nada, porque o preço já foi pago pelo sangue de Jesus. Quem te cobre, quem te protege, quem te justifica, quem te leva, é Deus, é o Espírito Santo, já foi. Jesus já completou a obra. Nós não temos que fazer nada. Então não fala mais isso que paga preço. Diz que a coisa está difícil. Porque preço, a gente não sabe o que é preço pago. Preço pago foi o que Jesus, que a gente vive cantando e falando aqui, que pagou um preço por você, por eu, por todo mundo inteiro que ainda não entregou a vida para Jesus, que se deixar, jogam ele na cruz de volta se ele viesse agora. Mas ele morreu por amor. E ele morreu, não foi para morrer apenas. Não foi só para uma reconciliação. Ele morreu para ser entregue a uma igreja como cabeça. Para te dar autoridade para ser o quê? Presença dele na terra, fogo na terra dele. Para ser sal, para ser luz aonde você está.
E não depende de você, depende do que a Bíblia falou. E se a Bíblia falou, toma posse. Não fica anestesiado. Não fica, não. Só confia. Não precisa sair correndo também, não. É só você falar, Senhor, me usa. Tinha uma música da Aline Barros. Usa-me. Alguém lembra disso? É como no Farol. Deve ter o quê? Uns 8, anos atrás. Antiga. Eu cantei tanto. E era tão sincero. Eu acho que eu não estava nem na Cairóis ainda. Tem mais. Eu só era missionária, eu falava, usa-me. Agora eu estou, Jesus, me esconde. Não, sabe por quê? Porque ele responde a nossa oração. Estou brincando. Mas eu quero dizer que tanto nós vamos ter a luz do Senhor, mas também vamos ter a perseguição das trevas. Daqueles que falam mal, que vão falar mal de você, que vão falar mal da igreja. Agora preste uma atenção comigo. Você não acha que se Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, se tornou nosso advogado em todas as nossas questões particulares, pessoais, ministeriais, espirituais, emocionais, ele não pode nos defender? Agora, pensa comigo, se Deus é Deus, e o Deus que nós falamos no domingo passado e que está na Bíblia, você acha, e nós somos o corpo, Corpo, membro, você leu aqui, membro. Você acha que o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, a Trindade perfeita, vai se agradar de alguém falar mal da nossa igreja? Vai falar mal da igreja que está ali na frente? Uau! Passa para mim, pensa por quê? Por quê? Por que nós não podemos falar mal da igreja batista, assembleia, que eu fui ou que eu não fui mais? Ou que eu não conheço. Por quê, Wellington? Porque nós estamos falando contra Deus. Entendeu? Porque está falando mal de Jesus. E se o anjo, aquele corpo não está funcionando, pode deixar que o dono do corpo vai dar jeito. Então nós não podemos usar da nossa língua para falar mal de algo tão profundo que é ser corpo de Cristo. E a gente acha que pode. É ou não é? Eu não. Não é porque eu sou santa, não. É porque eu aprendi muitos anos através desse texto. Que eu estudo esse texto há 20 anos. Então, quer dizer, eu aprendi. Pastor nunca viu. Já viu, pastor? Fala sério, me conhece o tempo inteiro. Já falei mal de igreja com você? Já reclamei? Já falei, a igreja passada levou minhas ovelhas. Falei? Nunca falei, sabe por quê? Multiplica. Porque a gente prepara para multiplicar. Lógico que eu não quero que alguém venha aqui roubar meus peixes do meu aquário. Porque eu também não vou para a igreja do outro roubar peixe de aquário alheio. Vou? Claro que não. Todo mundo sabe disso. Então tem que ter o cuidado. Por quê? Porque eu sei que eu estou falando de dons. Eu estou falando de pessoas que têm dom do Espírito Santo, está cheio de Deus, e falar mal. Então, o meu conselho, cuidado com a língua. Cuidado, porque Deus não vê como uma pessoa carente. Não, Deus não vê, tem sim que uma pessoa carente, não vê como uma pessoa maledicente. O nome disso é pecado. Agora, os ignorantes, aqueles que não têm Deus, aqueles que não têm experiência, relacionamento com Deus, Deus não leva em consideração. Por quê? Porque não conhece quem? Conhece a palavra? Conhece Deus, gente? Já leu a Bíblia para entender que isso não é certo? Deus não leva. Mas você imagina eu ou você que estamos a meio-dia, meio ano, 6 meses, estamos ouvindo 10 anos, 1 ano. Então, o que Deus está nos ensinando? O quê? Sermos aperfeiçoados. Lógico que todo mundo peca. A palavra de Deus diz que aquele que não peca, ele é o quê? Mentiroso. Então, claro que eu também tenho meus deslizes. Claro que os pastores têm. Claro que sem querer, se a gente não falar com boca, a gente fala com o quê? Aqui, ó, na mente. A gente faz até assim, mas dentro a gente está a fim de apertar o pescoço, porque não está concordando. Não é verdade? Mas o importante é a gente fazer o quê? Pedir perdão. É reconhecer e não dormir com isso. E dormir, gente, não é apenas uma noite, não, tá?
Vai ter muitas noites para poder o Senhor jogar o quê? Refrigério, trazer justiça, abençoar um ambiente, né, do coração. Mas são pessoas que têm arrependimento. Então, o arrependimento, ele é muito importante. Fala para a pessoa que está ao teu lado, como igreja, como corpo, você precisa exercitar o arrependimento para que haja o quê? Cura na tua vida. Não é daquele, é tua. Tiago capítulo 5, verso 17 diz que enquanto eu não confessei, enquanto eu não falei, enquanto eu não me arrependi, eu não recebi cura no meu corpo. Porque quando eu peço perdão, 16, verso 16 diz, eu pedi perdão, eu recebo, é automático. Sabe, o perdão de Jesus é automático. Fala a pessoa que está ao teu lado, o perdão de Jesus é automático, não tenha dúvida, porque ele não aguenta um coração contrito. E ele diz, eu sou perdão, eu já perdoei. Ele não perdoou nossos pecados na cruz, só aqueles de antes de se converter, não. Está perdoando o de agora. E vai perdoar o de amanhã. O perdão de Jesus se chama graça. E essa graça é até o fim. Só que ele sabe, irmãos, quem dá desculpa para pecar. Mas ele conhece aqueles que pecam ainda. Eu digo muito porque ele está como fosse cauterizado pelo pecado daquele tipo. Aquele pecado já cauterizou, ele já não vê mais desculpa. Ele acha que está certo. Por isso que Deus precisa nos ajudar, através do Espírito Santo, através da palavra, através de um estudo, através de uma pregação, para que eu venha poder, o quê? Desempenhar o meu serviço com as pessoas melhor. Tem sentido ou não? Eu não consigo imaginar Jesus sendo cabeça de um corpo com a unha. Fala aí uma coisa ruim na unha, com bicheira. Ele vai curar a bicheira, sabe por quê? Porque ele precisa daquela unha funcionando. Ele vai curar. Claro, pensa nisso. Claro que ele vai curar. E ele quer curar. E ele sabe que nós estamos a caminho disso. Ele sabe que estamos num processo, porque aquele que começou a boa obra, eu falei isso hoje, imagina aqui uma linha reta. Quem está conseguindo imaginar? Uma linha reta. É horizonte isso ou vertical? Obrigado. Horizontal. Então, está vendo uma linha? Então, aqui começa a linha. Começa. Aquele que começou a boa obra. Que obra é aquela? Tanto na tua vida, como no teu desempenho para o outro. Começou aqui e vai, linha horizontal, mas não vai acabar. Por que não vai acabar? É infinito. Porque só termina quando eu morro ou quando Jesus volta. Filipenses 1:6. Então não determine limites para que você não dê certo. Não determine que não tem jeito para você. Porque se você faz parte do corpo de Cristo, se você tem Jesus, se você entendeu o Evangelho, continua. Porque Deus vai tratar a criança da mesma forma que entregou a vida para Deus, para a pessoa que ainda tem 99 anos. E vai tratar, e vai aperfeiçoar, e vai curar. E vai fazer aquela própria pessoa pedir perdão. Ou aquela mesma pessoa vai receber honra de alguém. Esse texto é maravilhoso. Porque na eternidade Deus formou você. Deus na eternidade formou você com amor. Para quê? Para realizar a obra dele. Então nós somos igreja. E eu quero terminar dizendo o seguinte. O como que eu posso? Como é que Deus pode me usar? E Ele usa também. Abre comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios. Nossa, quanto papel, Jesus.
Alguém sempre me pergunta, para que você escreve tanto que você não lê tudo? É porque eu escrevo, eu vou guardando. E o resto o Espírito Santo vai falando. Olha, gente, 1 Coríntios, capítulo 12. Espera aí que eu parei aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, é um texto fantástico para você meditar em casa, tá? Então, aquelas pessoas que nós estamos falando, que fazem parte do corpo de Cristo, que são membros de Cristo, que Jesus foi dado como para a igreja, ele também diz aqui, ó, eu quero que você vá do 12 ao 7, nós vamos pular, mas você pode ler em casa. Verso 7 diz, para quê? Não, vamos pegar o 5, nós estamos falando de serviço. No 5 diz assim, e também há diversidade em quê? Nos serviços. Percebeu agora que serviços é para você servir o corpo de Cristo? Que os teus talentos é para usar lá fora e aqui, mas os dons é para servir a igreja, o corpo de Cristo. Está aqui, ó. E diz aqui, ora, os dons, 4, ora, os dons são diversos, verso 4. Mas o Espírito Santo, que tem letra maiúscula, é o quê? É o mesmo. E há também o quê? Diversidade. Em quê? Nos serviços. Então quer dizer, eu preciso de você e você precisa de mim. E às vezes, gente, a gente lida anos com a família, com uma equipe, com um grupo, com uma igreja e demora a entender porque nós temos ainda um orgulho, um ego que Deus tem que trabalhar. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que o dom é maior que Deus. Eu já pensei assim, que eu merecia mais. Só faltava botar os tapetes para passar. Gente, eu estou confessando meu pecado. Mas isso não é agora não, tá? Foi antes da Kairos. Mesmo assim, dentro da Kairos, quebrei também meus egos aqui dentro. Por quê? Porque nós somos humanos. E o que me faz ser uma pastora, o que te faz ser uma pessoa boa e honesta, não é uma falsidade, é honestidade, é transparência, é revelação, é confissão de pecado. Não tem nada a ver com figura pública, política, todo respeito a eles, que falam uma coisa e vivem outra. Nós não somos políticos pastores e nem pastores políticos. Eu quero dizer que você tem que ser sincero, como dom pastoral, ministerial. Dá para entender? Você pode até ser um político, mas um político honesto, igual o Hélio. Porque se não for assim, né, não adianta. Porque aí a gente está contra aquilo que é muito mais importante para nós, que é o reino. E aqui diz, olha que lindo. Todo mundo ficou me olhando, achando que eu ia falar mal. Não fala, não, eu sou boba, porque eu sei que é verdade. Tá? Olha o que diz aqui, ora, os dons, verso 4, são diversos. Verso 5, e também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo, é o quem? É o mesmo. E ele vai explicar, sabe por que ele está dizendo que é o mesmo? Para que ninguém ache que tem um dom melhor do que o outro. Só porque tem um dom assim, só porque tem um dom assado, só porque profetiza, acha que o que tem dom de socorro, de socorrer as pessoas, é um dom menor. Por quê? Porque tem dons que ficam em evidência, é ou não é? A gente vai ver que tem os dons de profecia, tem os dons de milagre, de cura. Normalmente fica em evidência. Por que fica em evidência? Porque a gente está dentro da igreja e está aqui. Chega alguém, o Espírito Santo te ilumina e te inspira. Você vai lá na pessoa e ora por ela. E ela é curada, ela não se contém e sai pulando. Ou conta para todo mundo. Porque desde a época de Jesus o povo contava tudo. Jesus fala, vai para casa, vai para o templo, fala só com o sacerdote, fica quieto. Nossa, até o sacerdote ele já tinha contado para toda a comunidade. Porque nós somos assim. Estamos aprendendo. Agora, quem não recebe um bom presente, gente, um bom presente, um grande presente, vai ficar em segredo. É ruim, hein? Eu comi churrasco no Mocelim, sexta-feira, contei para todo mundo. De graça. Não, custou a minha expressão espiritual e emocional, né? Claro que custou algo, mas que estava uma delícia. Eu contei para todo mundo. Entendeu? E vou falar algo. Hoje não é o dia dos namorados, gente? Você sabe que sexta-feira aconteceu comigo, quando o pastor Hélio estava falando, me lembrei.
Eu estava lá, já tinha ministrado sexta-feira no Mucelim, mais ou menos uns 50 casais, umas 100 pessoas lá dentro, num local separado, da igreja do pastor Paulo, da comunidade Chamar, aqui perto, e de Caraí. E foi interessante que a Simone, né, e o Paulo me convidaram. E é interessante que no final a pastora Elisama, a esposa dele, me abraça, fala beça comigo, a gente troca ali carinhos, palavras de amor, de força de Deus. E aí ela chega para mim e fala assim, percebeu? Falei, não, o teu namorado te chamou para jantar. Falei, meu Deus, não tinha pensado nisso. Eu estava aqui, eu estou solteira, irmão. Fui para lá, só casal. Beija para lá, fala daqui. E eu sozinha literalmente, porque não dava nem para convidar o Júlio. Porque aí iam pensar... Não, porque o Júlio é o mais velho. Não, sabe por que eu falei Júlio? Porque lá atrás ele falou, pastora, você podia ter me chamado. Eu falei, meu irmão, difícil coisa. Difícil coisa. Primeiro que eu achava que ele era meu namorado. E aí a coisa não é verdade. Então não ia dar certo. Segundo que ele ia precisar pagar os 100 e pouco lá, né? E isso foi na parte da manhã, decidido para eu estar à noite, porque eu tive que entrar um pastor que ia fazer a pré-eleição, ficou Covid, e meu nome veio na mente lá da galera, e eu fui. Graças a Deus, né? Isso quer dizer que a fama está boa. Então, gente, ele falou. Aí ela fala com todo carinho. Pastora, o teu noivo te trouxe para jantar. Ele é teu namorado. Fernanda, aquilo foi tão profundo que eu falei, não estou sozinha, vim com Jesus. Eu falei, que companhia melhor que tem, cara. Ainda comi churrasco. Ainda pagou a conta. Olha, o namorado bom se esforça, namorado, para pagar a conta dela. Hoje em dia está tão moderno que divide, né? Não tem problema não, né? Tem gente também que não tem, mas não tem problema, não deixa de lanchar hoje, comer um hambúrguer, maridos e noivos e namorados, vai lanchar, vai levar ela, compra o salgadinho. Hoje é dia de comer um salgadinho, entendeu? E de dar uns beijos mais à noite. Obrigada, Steph. Todos os dias. Então vamos voltar rápido aqui, gente. E a diversidade nas realizações, mas a manifestação é concedida a cada um visando um fim proveitoso. É para quê? Verso 7 está falando. Para que Deus te dá dons? Para que você possa manifestar coisas diferentes, que possa trazer crescimento. Não basta só eu ser pastora, ter um ministério pastoral ou profético, apostólico, de mestre. Não, Jesus, ele quer mais, o Espírito Santo quer mais, quer que você também atue como corpo da igreja, para se sentir vivo. Corpo, membro, parado, se sente desanimado. É ou não é, gente? Dá desânimo. Ficar só criando raiz em cadeira. Logicamente que criar raiz em cadeira é bom enquanto você ainda está resolvendo, né? Ainda está se decidindo aonde você vai ficar, se é isso que você quer crescer primeiro em Deus, você quer crescer em conhecimento da palavra. Então eu te inspiro, desafio a estar na escola bíblica. Nós vamos começar o nosso curso, 5 horas de 40 minutos. Aí temos bastante campo. Tem o seminário teológico, gente, para você aprender, para poder manusear o serviço, a palavra na obra de Deus, para que você aprenda, tá? Então você tem ferramentas, a igreja precisa ter ferramentas, e nós como igreja precisamos usar as ferramentas. Gente, cortar a árvore com, como é que é o nome daquilo? Que corta a árvore? Serrote cego. Leva anos. Eu digo que servir a Deus de forma cega leva anos. Você precisa se aprofundar, você precisa estudar. Pastor, eu tenho os dons, mas já diz mesmo, são dons para manifestação do corpo. Não basta. Você precisa ter ferramenta, que é a palavra de Deus, é a espada.
E se essa espada que você usa não sai da tua boca, você não tem de forma correta, não como um jargão emocional, ou para conquistar o que você quer, você usa a Bíblia. Não. Mas quando você tem essa palavra dentro de uma ferramenta afiada, que é a palavra, aprendendo no seminário teológico nosso, aprendendo na escola bíblica, nos estudos que vamos ter, na pregação da palavra, irmão, a gente vai viver cortando árvore como cego. Por isso que a gente tem que estar. A gente fica cego, passa anos, tudo cegueta. Tudo nebuloso, sem nada, sei tudo e ao mesmo tempo sem nada. Deus está te dando a oportunidade de aprender agora. É agora que Deus está te chamando para aprender, para crescer, para você fazer parte dessa floresta que é a Kairos. Mas para mim, para a igreja, edificação, mas ela para fora. Você precisa ir para fora, onde você estiver, no simples do simples da tua vida. Aí ele diz assim, olha que lindo, os dons que você pode ter, outorgados pelo Espírito Santo, manifestado por eles, para um fim que tem proveito. Então, até ter dom de profecia, de cura, sem ligação com o Espírito, só no emocional, não vai rolar. Tem que ser no Espírito de Deus. Por isso que alguém chega para mim, já chegaram muitas vezes. Pastor, ora para eu ser curado. Eu falei, meu irmão, só se o Espírito Santo quiser. Eu tenho fé e poder e coragem, autoridade para isso. Mas se o Espírito Santo não quiser e você não quiser e só quer receber isso, não sei, talvez eu seja só a plantadora de semente, alguém um dia colhe. Eu falo logo. Mas tem hora que alguém pede algo para você no trabalho ou para mim, eu sinto no Espírito mexer. Já sentiu isso, Marinete? Espírito mexe, aí você coloca a mão. Tenha coragem, deixa Deus te honrar naquilo, porque as coisas loucas de Deus, o povo vai perceber que tem poder, tem algo diferente. Pensa, tem algo diferente, você quer ser igual? Permanece então como você está. E aí ele diz aqui, no verso 8, ele fala, porque a um, vamos falar, porque a um é dada mediante o quê? O Espírito Santo. Espírito com E maiúsculo é Espírito Santo, não é o meu espírito, não é espírito qualquer. A palavra da sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É você... Cara, é quando você está conversando com alguém no trabalho e você ora a Deus e fala assim, me dá uma palavra de sabedoria para aquela pessoa. E se você dá uma frase, você dá um conselho de sabedoria, você entende, lembra de um versículo. É sabedoria, gente, Deus quer te dar. Agora preste atenção, sabedoria não é inteligência. Fala para a pessoa que está do teu lado, sabedoria não é inteligência. Sabedoria é relacionamento com Deus, porque tem a ver com dom. Não tem a ver com a sabedoria da terra. Nós estamos falando de dom de sabedoria espiritual, sobrenatural, para edificação de um corpo espiritual. Você pode ter sabedoria como Einstein tinha sabedoria, como criador de um monte de coisas aí, da Apple, teve o quê, gente? Sabedoria, inteligência. Mas a sabedoria de Deus não é inteligência. A sabedoria de Deus é relacionamento com o Espírito. Quer dizer, é você crer que o que você tem e o que você pode gerar para aquela pessoa é sabedoria que vem do alto, tá? Deus pode te dar essa sabedoria. Depois, o que mais? Em outro, segundo o mesmo Espírito Santo, a palavra de conhecimento. Então, para que serve a palavra de conhecimento? Sabe aquela história que você está num lugar, está no trabalho, está na igreja, e uma pessoa pergunta, é revelar Jesus Cristo com maior tranquilidade. É revelar a palavra. É você, numa palavra, dizer, Jesus ressuscitou e está vivo, num momento específico, e aquela pessoa recebe. É saber que a palavra de conhecimento é revelar Jesus, conhecer a Deus. O que Oséias 4,6 fala? O meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, se o povo não tem conhecimento, o Espírito Santo no Novo Testamento passou a derramar através de nós o conhecimento, a sabedoria. Porque no Velho Testamento, nossa, dá para até ouvir de novo.
No Velho Testamento, gente, Golias não, esquece Golias, Sansão, o Espírito Santo vinha sobre Sansão, e Sansão era forte, e Sansão falava, mas vinha e o quê? Saía. Mas Deus falou, o meu povo se perde, o meu povo não entende, então agora eu vou outorgar, eu vou falar com o meu Espírito, o Espírito Santo vai dar para ele dom de sabedoria. Você pode ter dom de sabedoria e ainda não percebeu, e agir com sabedoria de Deus e não perceber. Então você pode buscar o dom de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Depois o quê? O Espírito dá também o quê? Fé. Sabe aquela fé que faz transportar a montanha? Não é a minha e a tua fé, não. É aquela fé grande, é aquela fé que o cara entra ali na rua do centro, nas barcas, e veio E foi fazer, eu me lembro, um pastor me contou que ele foi fazer um culto nas barcas, naquele tempo que estava livre, e aí botou a caixa, botou o povo para cantar, daqui a pouco o tempo ficou preto, ficou nublado, e era 5 horas da tarde, a hora que o povo chegava do rush do rio, e Deus inspirou ele para lá, é ele com ele, né? E Deus inspirou, o que aconteceu, gente? Empreteceu, nebulou, o dia de 5 horas se tornou 10 horas da noite. Ele na hora falou, Aí o povo, pastor, melhor de ir embora. Não é assim que é as coisas? Não, acho que não é de Deus, não. E se fosse de Deus, tinha o final da tarde, com o sol claro. Aí começa. Aí ele falou, não. Se Deus falou, eu tenho fé. No nome de Jesus, some agora, porque a natureza, ela é dominada por Jesus. E Jesus está comigo. Pode sair chuva. Não, 2 segundos. O que aconteceu? Sumiu. Voltou o tempo bom. Fé. Então é um dom. É aquilo que você age de certa forma, que normalmente você teria temor. Será que vai dar certo? Eu vou passar vergonha? Será que se eu falar ou curar ou meter a mão, vai dar certo? Então não, tem gente que é ousado na fé. Então o dom da fé é ousadia, tá? E outra coisa, vamos lá. Aí fala espírito o quê? E curar. Não preciso falar. Dom de curar. Agora, na verdade, eu vou dizer uma coisa. Todo mundo cura. Todo mundo, se tiver fé, vai dar ali, vai tirar uma dor de cabeça de alguém, e a pessoa nem percebe. Dom de cura, algo profundo. Isso também é muito importante, porque tudo isso é para quê, gente? Esses dons, essa cura, essa fé, essa sabedoria, esse conhecimento, esses milagres que vai vir depois aqui. O que mais? Parará. Vai vir um monte de coisa. Para que é isso? Para edificação do corpo, para que a manifestação de Deus aconteça, para que Deus seja reconhecido pela igreja e fora da igreja. Não é para nós, não é para ficar dentro de um quarto trancado, é para a tua visão abrir, para a tua visão abrir sobre você, para a visão das pessoas abrir, senão a gente vira crente. Sabe aqueles crentes que, tipo católico, falei alto, que só vai à igreja de vez em quando, porque cumpriu o papel, mas não manifesta a religião? É igual a nós. Crente que não manifesta o poder. Crente só. Mas não manifesta os dons. Mas por quê? Porque Deus não dá? É porque não quer. É porque não crê. Precisa querer, precisa decidir. E o Espírito Santo é livre. E por último, eu quero falar, que ele fala várias coisas, fala de milagres, depois a gente vê isso, e capacidade para... olha que lindo. Agora você lê aqui comigo, verso 10. Há outro, operações de milagres. Quer dizer, sabe aquelas coisas que acontecem na África? Sabe aquelas coisas que acontecem no Nordeste? O rio não passava e o rio começa a passar. Sabe aqueles milagres que faz lá na tua casa que você diz, meu Deus, como é que pode isso? Sabe aquela história que volta, que inverte e você diz assim, só pode ser milagre, isso não existe. Não teria humano para olhar isso e fazer. É isso, é milagre, é dom, você pode. E aí a Bíblia diz assim, variedade de línguas. Quer dizer, aqui você percebeu que o dom é entregue pelo Espírito Santo, e aqui leu-se variedade de línguas. Será que todo mundo fala em línguas aqui? Por quê? Porque o dom de línguas que eles ensinam, que é a manifestação que o Espírito Santo habita em você, não é desse jeito. Já ouviu isso? Eu já fui, no início da minha conversão,
falar num lugar. Cheguei lá, a pessoa soube que eu não era da reunião, porque eu estava de calça e não me avisaram que eu tinha que ir de saia. E aí, quando eu conversando, e todo mundo nas línguas, eu que ia dar a palavra. E aí que dar língua lá, e a língua não saiu na hora, né? Não saía, porque não sai cânticos, saem outras coisas. A língua fala na minha mente. Engraçado, né? Eu devo ter algum problema, não ter medo não, porque senão não sai na boca. Mas aqui, ó, canta e tudo. E aí, na mente, aí eu não falei nada. Aí a pessoa, você não fala em línguas? Eu falei, não. Eu era nova, não nova, uns 10 anos atrás. Aí eu falei, não. Aí tá, pararam para mim. Aí a irmã, que é minha amiga, me conhece, é do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo não é preconceituoso, sabe quem é de Deus. Você sabe que o preconceituoso é que atrapalha o Espírito Santo de tratar, né? O Espírito Santo fala e você, cabeçudo, diz que não, está ali. Atrapalha, meu Deus, como atravanca a própria vida. E aí a pessoa fala, vai lá, Carla vai dar a palavra, missionária Carla. Eu não era pastora, imagina se fosse pastora, né? Missionária Carla. Aí eu dei a palavra, e Deus me usou com maravilhas, com cura. Deus revelou no meu coração que alguém tinha câncer, foi uma coisa linda. Espírito Santo. Aí eu falei, meu Deus, nem eu sabia que eu era usada assim. Sabe essas coisas? Para quê? Para manifestar a glória dele, para dizer que ele era comigo. É isso que ele vai fazer com você. Claro. Ou você teme isso? É só fazer. É só você encarar, não ter medo, ter coragem. Então, a capacidade de falar em línguas, variedades de línguas, que são várias, vem do Espírito Santo. E diz aqui também que sem interpretação, ela só edifica você. Fica só você com você, eu e você, você e eu. Eu e Deus, Deus e eu. Deus. Lógico que aquilo ali edifica a gente, edifica o ambiente, certo? Amém? Edifica o ambiente, a atmosfera vem. Mas você imagina se tivesse uma interpretação? Ia ser um fogo descendo. Então, quem já pediu interpretar línguas? Poucos. Né? Eu tenho pedido a Deus, falar, Senhor, quando o Senhor derramar e o jorrar, bota também a interpretação. Porque uma vez eu vi Cida falando em línguas e o Espírito Santo começou a me dar o que ela falava. Quem lembra disso? Eu não me lembro qual foi a data, porque às vezes ele trava, né? Todo mundo tem os seus momentos difíceis no púlpito. Tem. Então, quer dizer, eu posso também ter, né? E aí, para finalizar, diz o seguinte, então, todos são importantes. E para realizar esse corpo de Cristo funcionando, que é a igreja de Jesus Cristo, ele precisa distribuir essas coisas todas individualmente, porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, verso 12, e todos os membros são muitos e constituem um só corpo, isso é igreja. Assim também com respeito a Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Então, cuidado! Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aí ele diz, quer judeus, quer grego, pode vir qualquer pessoa. Deus é um Deus de redenção sexual, Deus é um Deus de redenção bebal, Deus é um Deus de redenção cumilau, Deus é um Deus que redime qualquer pessoa para salvação. Amém? Entra o Brasil, entra a Europa, entra os Estados Unidos, entra a Ásia, a África. Deus abriu as portas através de Jesus Cristo, porque até então a bênção só ia sobre o povo de Israel. Agora não, nós somos o povo de Deus, o Israel espiritual. E para que ninguém pense que é melhor do que o outro, o corpo não é só um membro. Fala para a pessoa que está do teu lado, esse corpo não é só um membro. Se disser o pé, verso 15, não existe isso às vezes? Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Tem pessoas que queriam ter o teu dom, tem pessoas que queriam ter o meu dom, tem gente que quer ter o dom do outro. Aí ele acha o quê? Eu sou um pé, chulerento. Mas o outro é uma mão. O outro faz o que eu não faço. Não, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, todos são importantes. O pé, a mão, o dedo, o nariz, todos são importantes. Não tem filhos prediletos no corpo de Cristo, na igreja. Vamos parar com isso. Porque quanto mais é dado, mais o quê?
mas é cobrado. Pense nisso. E aí disse, se o ouvido disser, eu não sou olho. Olha, tem isso até na confusão desde a época de Corinto, hein? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? É verdade, como é que ia ser? Ia ser um corpo estranho, cambeta, né? Ia ser um olho, talvez só um pé, um monte de olho na cara, né? Porque todo mundo quer ser olho, todo mundo quer curar, todo mundo quer ter sabedoria, todo mundo quer ter discernimento, todo mundo quer falar em línguas, todo mundo quer fazer milagre, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser mestre. Meu Deus, aonde que vai dar isso? Num corpo troncho, aleijado, é ou não é? Então é por isso que Jesus, Espírito Santo, dá aquilo que Ele quer, lhe apraz e também te dá vontade de pedir algo que Ele quer te dar. Até a vontade é Ele que dá, tá? E aí Ele diz, mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então não diga você que o outro é mais importante. Não diga que o outro é mais importante que você. Você é muito importante. Você tem muito valor. Você é uma pessoa muito importante para Deus. E Ele morreu por você. E quando Ele morreu, Deus ainda o ressuscitou, levou o assunto ao céu e falou, toma igreja. Toma igreja. Por isso que tem gente que deve achar que a gente é maluco. Eu achava que ir para a igreja era coisa de paróquinha. Era coisa de nem sei de quê, qual o nome que eu usava? Deve ser muito chato. Nem me lembro, falar muito chato. Gente, a coisa melhor do mundo é ter essa revelação de entendimento do que Deus faz. Então é esse desejo que nós temos que ter. Levar as pessoas para esse entendimento, para essa revelação. Através dos nossos dons, edificando cada um, ajudando cada um, socorrendo cada um e ajudando. Agora, não temos bola de cristal. Ovelha velha, antiga, que precisa ainda o tempo inteiro de alguém lá. A sensação que eu tenho, vê ou não é? Que ela não aconteceu o que nesses anos todos? Não o quê? Se aperfeiçoou, não amadureceu. Porque a alegria de um pastor é ver uma ovelha amadurecida, é ou não é? A alegria do pastor é olhar e falar assim, meu Deus, posso morrer hoje que eu tenho gente para fazer a obra. Tem sentido ou não? É o contrário do que muitos dizem. O pastor só segura a ovelha nova, porque a velha é que junta a nova para levar para o aprisco. Percebe que eu e você precisamos crescer, subir, aperfeiçoar, amadurecer, fazer o nosso papel, fazer a nossa obra, nosso serviço para ajudar aqueles que vão chegar e não passarmos a vida inteira a sermos ajudados. Por quê? Para que é feito o aperfeiçoamento dos santos? Para edificação de um corpo. Para quê? Para ele amadurecer. Então, se não tem gente amadurecendo, é triste. E nós não somos desse, nós somos daquele que vamos amadurecer e sermos uma igreja que vamos servir as pessoas. Os antigos, os novos, caminhando, andando, suprindo as necessidades uns dos outros, comendo uns com os outros, caminhando uns com os outros, procurando a liderança mesmo e tendo o suporte necessário, mas não dependendo, porque o dependente ele ainda é imaturo, que está escrito ali, que não sejamos, eu fechei a Bíblia, no mesmo tempo, no mesmo texto de Efésios que nós estudamos aqui, no mesmo tempo diz para que o aperfeiçoamento em Cristo nos amadureça, para que a gente não fique como um menino de lá e para cá, de doutrina em doutrina, de fraqueza em fraqueza, sem desejo de amadurecer. Nós precisamos amadurecer, gente. Sabe por quê? Não é porque eu quero, não. É porque faz parte do crescimento do corpo. Para ajudar, para fazer a obra e servir. Logicamente que aqueles que estão mais tratados. Tem aqueles que a gente vai ter que cuidar porque estão frágeis, estão aqui. Né? Eu não posso dizer que alguém que está aqui dentro da igreja
nos atendendo, nos servindo, assistindo o culto, está com os pés doendo, eu vou botar ele para ficar na porta. Eu tenho que cuidar dele. Não é verdade? A gente tem que cuidar. Mas aquele que tem força.